pessoal, sejam bem-vindos de novo ao canal CTP Profissional. Eu sou o professor João Almeida, estamos aqui nesse canal para falar sobre emprego, sobre indústria. Hoje vamos falar de um assunto muito, mas muito questionado. Hoje vamos falar sobre desvio de função. Hoje vamos aprender o que é isso e quais as suas consequências para a empresa que pratica esse ato. Vamos lá? Vamos aprender? Primeiro, calma. Antes de falar sobre desvio de função, vamos lá, né? Ajuda o professor aqui. Se inscreve no canal, clica lá no sininho ali, ó. Vamos lá, se inscreve. Compartilha e curta esse vídeo. Ajuda a gente a divulgar essa informação para muitas, mas muitas pessoas. Beleza? Posso contar com você? É claro. Contratar um trabalhador para uma função e colocá-lo para executar outras atividades, essa é a característica do desvio de função, que tem implicações na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, o termo é antigo e muito conhecido por lá. No dia a dia das empresas, a prática também acontece, muitas vezes por meio desconhecido das entrelinhas legais do sistema. O desvio de função pode causar para os empregadores e figura entre os pontos de destaque nos processos trabalhistas. Você sabe exatamente o que o termo significa? O que é o desvio de função? É quando o trabalhador executa atividades distintas daquela às quais foi contratado. Acontece em todos os regimes de trabalho, dos efetivos aos temporários e até a terceirização de serviços. A responsabilidade pela gestão das tarefas de um trabalhador é compartilhada entre os seus superiores e os gestores da empresa. Cabe ao RH apoiar as áreas no cumprimento das funções nas quais os empregados foram contratados. Uma boa maneira de fazer isso é por meio de avaliações regulares dentro de uma rotina de feedbacks. Veja o que diz a CLT sobre o desvio de função. Ela diz: nos contratos individuais de trabalho só é lícita as alterações das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infligente desta garantia, artigo 468. Ao citar respectivas condições, a lei se refere a vários aspectos do contrato: alteração de jornada, regime de trabalho e função. Agora vamos falar sobre a terceirização dos funcionários terceirizados. Também uma prática ilegal prevista no artigo 5º da Lei 13.429 de 2017. Parágrafo 1º. É vedada a contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato com as empresas prestadores de serviços. Seja qual for a modalidade do contrato do trabalhador que executa a atividade dentro da sua empresa, ela deve somente ser direcionada para realizar as tarefas previstas em contrato. Estas disposições aplicam-se às causas onde o desvio de função figura como um motivo que o levaram à ação trabalhista. O trabalhador deve provar que houve o desvio e cabe ao empregador providenciar prova ao contrário. Agora, como alterar a função de um empregado? Caso haja necessidade de alteração de função do trabalhador, há formas de fazer isso com segurança jurídica. Uma delas é a promoção do empregado a outra função e nível hierárquico superior que exerce atualmente. Nesse caso, o salário deve ser compatível com a nova função e a alteração deve constar na CTPS. A outra alteração é na horizontal. O empregado é transferido para outra atividade diferente daquela na qual foi contratado
E é preciso, da mesma forma, registrar a alteração na CTPS. Esse tipo de negociação pode ser feito por acordo entre a empresa e o trabalhador, eis que não existam prejuízos salariais ou profissionais. Não é possível alterar a função, nem mesmo um acordo direto, caso essa alteração implique em desqualificação profissional, rebaixamento da função ou diminuição do salário. É possível alterar a função de um trabalhador temporário? Não! O trabalhador deve executar exatamente a atividade para a qual foi contratado, sejam oriundas de substituição transitória de pessoal efetivo ou demanda complementares do serviço. Estas funções compõem parte obrigatória do contrato de intermediação feito entre a empresa utilizadora e a agência de trabalho temporário. Se houver necessidade de preencher outra função, é correto contratar outro trabalhador temporário para a vaga. É isso aí, gostaram? Se gostou, vamos lá, deixem os seus comentários lá, façam muitas perguntas. Vamos lá que eu tô louco para responder, fazer um vídeo para responder as suas perguntas. Muito obrigado, fica até o nosso próximo vídeo. Tchau!